Já parou para pensar por que algumas repartições públicas parecem, sei lá, presas no tempo, enquanto outras de repente inovam e resolvem problemas de verdade? A resposta para isso, olha, está numa revolução bem silenciosa que vem acontecendo na administração pública. É a troca de um sistema que só se importava em seguir regras por um que busca de fato resultados. Vamos mergulhar em como essa mudança toda está tentando criar um governo mais ágil, mais conectado com a nossa vida real. Pois é, essa pergunta aí ela ecoa em cada fila, em cada formulário, em cada volte amanhã que se ouve por aí. A imagem clássica do governo é essa mesmo, uma máquina burocrática, lenta por natureza, mas e se essa lentidão toda não for um defeito de fábrica, hein? E se for, na verdade, um design que ficou ultrapassado? O grande desafio é exatamente esse, reinventar esse sistema e finalmente quebrar essa inércia. E aqui a gente vê o contraste, assim, preto no branco. É uma história de dois governos. De um lado, tem o modelo tradicional, sabe? Aquele em que o sucesso é medido se o formulário foi preenchido direitinho, com todas as assinaturas. Do outro lado, a gente tem a gestão moderna que faz a pergunta que importa. O problema da pessoa foi resolvido? A lógica muda completamente. Sai do foco no processo e vai para o foco no propósito. Do controle interno para o impacto lá fora, na vida real. Beleza, então. Vamos entrar no primeiro pilar dessa transformação, porque olha, antes de sair mudando as ferramentas, o mais importante é mudar a mentalidade. A gente está falando aqui de uma filosofia totalmente nova para o serviço público. E o nome dessa filosofia é Gestão para Resultados, ou GPR para facilitar. A ideia, que começou a ganhar força aqui no Brasil lá pelas reformas de 1995, é até simples, mas ao mesmo tempo super revolucionária. Pensa só, o valor do serviço público não está mais no processo ser impecável, mas sim no resultado concreto que ele entrega para a sociedade. A gente para de medir o sucesso pelo esforço e começa a medir pelo impacto real na vida das pessoas. Dá uma olhada nisso aqui. É como se fosse o DNA da GPR. O princípio de tudo, foco no resultado. Para isso acontecer, os elementos essenciais são ter uma estratégia bem clara e uma cultura que realmente valoriza a eficiência. E o objetivo final de tudo isso? Bom, é melhorar a vida das pessoas e prestar contas de um jeito transparente. É um sistema onde cada pecinha tem que trabalhar em função do todo, sabe? Tudo conectado. E é importante entender que a GPR não é uma coisa que se faz uma vez e pronto, acabou. Não, é um ciclo de melhoria contínua. Primeiro, a gente revisa os objetivos da organização. Depois, define os objetivos de cada colaborador. Aí, monitore o processo todo para ver como está indo. Em seguida, avalie o desempenho e, no ponto super importante, recompensa quem mandou bem. É como um motor que nunca desliga, sempre impulsionando a organização para frente, para evoluir sempre. Só que, para essa filosofia toda funcionar na prática, não adianta só ter um método novo. Precisa de mais. Precisa de uma mentalidade nova. É como ter o melhor carro do mundo, mas não saber dirigir. É aqui que entra um conceito fundamental, o de governo empreendedor. Quando a gente ouve a palavra empreendedorismo, o que vem na cabeça? Uma startup de tecnologia, certo? Mas a verdade é que essa mentalidade empreendedora pode existir em qualquer lugar. Olha só a diferença. O empreendedor corporativo está focado no lucro, o social no impacto na sociedade. Já o empreendedor governamental, esse tem uma missão bem específica. Usar a inovação para, digamos, hackear a burocracia e entregar muito mais valor com o dinheiro público que já existe. E essa frase aqui, o governo deve conduzir o leme, não remar, ela resume essa ideia de um jeito perfeito. É a imagem de um governo que atua como catalisador. Pensa assim, o governo não precisa ser o único que pega a pá e constrói a estrada. Ele pode ser o engenheiro que desenha o melhor trajeto, que define as regras do jogo e que chama os melhores parceiros para ajudar a construir cada trecho. Ele aponta a direção e mobiliza todo mundo para chegar lá mais rápido e melhor. Bom, mas essa mentalidade empreendedora não é sinônimo de bagunça. Muito pelo contrário, exige muita organização. Um governo que age como empreendedor não vive de improviso. Ele planeja. E é agora que a gente vai ver como essa visão toda se transforma em execução, de um jeito bem estruturado. Esse planejamento funciona como um grande mapa dividido em 3 níveis que se conectam. Lá no topo tem o planejamento estratégico, que é o destino final, a visão de longo prazo. No meio vem o tático, que traduz essa visão em rotas de médio prazo para cada departamento. E lá na base, o operacional, que é o GPS do dia a dia, detalhando cada rua, cada tarefa. Um não funciona sem o outro. E no coração de qualquer bom plano, de qualquer mapa, precisa ter uma identidade muito clara. É o alicerce de tudo. A estratégia se apoia nesses 4 pilares. A missão responde à pergunta, afinal, por que a gente existe?
A visão, o que a gente quer se tornar lá na frente. Os valores, quais princípios vão guiar nossas ações. E o negócio, na prática, o que a gente faz. Sem essas respostas, qualquer plano é um navio à deriva, sem leme. Ok, para colocar tudo isso em prática, não dá para ir só na intuição. Os gestores públicos modernos usam uma verdadeira caixa de ferramentas estratégica. São métodos que ajudam a analisar, a planejar e, principalmente, a medir o sucesso de um jeito bem objetivo. Uma das ferramentas mais clássicas e úteis é a análise SWOT, ou FOFA em português. Pensa nela como um check-up completo da organização. Primeiro, ela olha para dentro, para identificar as forças e as fraquezas. Depois, ela olha para fora, para mapear as oportunidades e as ameaças que estão no ambiente. Com esse verdadeiro diagnóstico em mãos, fica muito mais fácil tomar decisões estratégicas de verdade. Outra ferramenta super poderosa é o Balanced Scorecard, ou BSC. Sabe qual é o problema de muita estratégia boa por aí? É que ela fica linda no papel, mas não sai dali. A grande sacada do BSC é justamente transformar aquela visão abstrata num painel de controle, tipo de um carro, cheio de indicadores claros. Ele garante que o sucesso seja medido de forma equilibrada, sem olhar só para um número e esquecer do resto. E esse equilíbrio do BSC vem de 4 perspectivas que estão sempre conectadas. A financeira pergunta: como os contribuintes nos veem? A do cliente: como os cidadãos nos enxergam? A de processos internos: no que a gente precisa ser excelente para entregar valor? E, por fim, a de aprendizado e crescimento. Como a gente pode continuar melhorando? Uma depende da outra. É o que permite ter uma visão 360 graus do desempenho da organização. Mas vamos combinar, um plano, por mais genial que seja, não vale nada se não sair do papel, se não tiver execução e controle. Então agora a gente chega no elo final, e talvez o mais importante de toda essa história da gestão moderna. Como garantir que as promessas sejam de fato cumpridas e que o governo preste contas à sociedade? O controle também não é algo aleatório, é um processo sistemático. Funciona em 4 passos. Primeiro, se define os objetivos, os padrões. Segundo, se monitora e mede o desempenho. Terceiro, se compara o que foi feito com o que era para ter sido feito. E quarto, e mais importante, se toma uma ação corretiva, o famoso feedback para ajustar a rota. É um ciclo que não para, garantindo que a organização se mantenha no rumo certo. E aqui tem outra mudança de chave fundamental. O controle tradicional era o preventivo, aquele que acontecia antes da ação, focado em evitar erros no processo. Já o controle moderno é o posterior, que avalia os resultados depois que a coisa aconteceu. A pergunta muda. Deixa de ser, foram seguidas todas as regras, e passa a ser, o problema foi resolvido de forma eficiente e com impacto positivo. É uma virada e tanto. E o mais legal, a gestão moderna não só serve o cidadão, ela abre as portas e o convida para a sala de decisões. Ferramentas como os conselhos de gestão, por exemplo, e o orçamento participativo transformam completamente a ideia de controle. O poder de fiscalizar e de ajudar a definir prioridades passa a ser compartilhado. Isso transforma a governança num diálogo de verdade com a sociedade. Bom, e quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro que essa reinvenção do governo não é um evento, é uma jornada contínua e muito profunda. Resumindo a ópera, a transformação é essa. A gente sai de uma máquina de regras rígida, preocupada só consigo mesma, para um organismo vivo que se adapta, que é focado em resultados, movido por um espírito empreendedor e, acima de tudo, que é responsável e presta contas aos seus cidadãos. Mas essa transformação, claro, nunca está completa. A busca por um governo que seja mais eficaz, mais transparente, mais participativo, ela é constante. Então, a pergunta que fica no ar para todo mundo pensar é: qual será o próximo passo nessa jornada de reinventar o governo? Qual vai ser a próxima grande inovação na arte de governar para o bem comum? O debate, com certeza, está só começando.